naquela época, nós não tínhamos televisão, né? E meu pai jogava no Bauru, Atlético Clube, tem o BAC e o Noroeste em Bauru. E eu tinha 8 para 9 anos e foi uma festa, né? Porque como o Brasil estava bem no Campeonato Mundial de 50, e quando chegou na final, quase todas as casas já tinham preparado a festa, tudo. E meu pai tinha convidado alguns jogadores do BAC, né, para ouvir o jogo com ele, porque não tinha televisão, era no rádio que eu ouvia. E eu estava brincando com os outros garotos, né, filho dos outros garotos que estavam lá, até filho do Ditinho, filho do Jabu, que era amigo do meu pai. E uma confusão, fogo. De repente, foi um silêncio danado, pô, ninguém falou mais nada. Eu entrei na sala, eu vi meu pai assim, apoiando o braço, chorando, os outros jogadores, o Ditinho, que é outro jogador, também estava do lado do meu pai, todo mundo disse. Eu falei, o que aconteceu? Falei, o Brasil perdeu a Copa, cara. Aí eu brinquei, né? Falei, pô, não sabia o que falar pro meu pai, porque meu pai chorando. Eu falei, não chora não, que eu vou ganhar uma Copa pro senhor, não sei o que e tal. E saí, né? E 8 anos depois, quase, teve a Copa, né, na Suécia, e eu fui convocado com 17 anos e tive a felicidade de cumprir, né? Mas foi uma coisa que eu falei para deixar meu pai contente, né? Porque eu via a tristeza dele. E graças a Deus, logo em seguida, da segunda Copa, o Brasil foi campeão. Teve um combinado Santos e Vasco, né, para fazer um jogo contra a Argentina, que era a Copa Roca naquela época. E como o Santos excursionava e o Vasco também é um time que excursionava muito, fizeram esse combinado. E foi a primeira vez que eu fui para esse combinado, jogar no Rio. Eu tinha 16 anos ainda, eu já estava começando a jogar no misto do Santos. Aí quando eu fui, né, lá para o combinado, pô, foi tudo bem no torneio lá. Aí me convocaram para a Copa Roca, eu falei, opa, Copa Roca, já estava na seleção, eu falei assim, caramba, eu acho que vai dar para ser campeão, vai dar para ser campeão do mundo. Mas, claro, não tinha nenhuma, né, intenção que, né, na primeira Copa, né, com 17 anos, Deus ia me dar essa chance de estar lá. Foi uma coisa que é difícil de explicar. Se eu dissesse aqui, eu estava pensando nisso, eu estaria mentindo, na verdade. Para mim foi um sonho. Para mim, nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha viajado. Então, ser convocado para jogar com a seleção na Copa do Mundo foi um sonho, caiu de paraquedas. E o engraçado é que quando nós chegamos na Suécia, fomos com a delegação, na preparação, chegou na Suécia, pô, eu era o mais novo, tudo, e não entendia muito o que o pessoal falava, o nosso intérprete quebrava o galho, e várias vezes os caras não sabiam o que era Brasil, onde era Brasil. Sempre misturava, né, o Brasil com a Argentina, com o Uruguai e tal, e eu falava, pô, a gente todo orgulhoso lá, chegando na Suécia, defendendo o Brasil, ninguém sabia onde era o Brasil. E eu sempre, né, conversava com os jogadores mais experientes, né, na época o Nilton Santos, o Gilmar, que foi goleiro do Santos, o Zagallo, eu falava, pô, esses caras não sabem que a gente, pô, é brasileiro, não sabe nem onde é o Brasil, caramba. Pô, aí o Zagallo, muito gozador, ele viu e falou assim, não, pô, eles aqui não sabiam nem que tinha crioulo, aqui não tem crioulo, pô, você não vê que a menina fica tudo passando a mão no cabelo de vocês? Pô, foi um negócio inédito pra gente, foi uma coisa, sabe, foi uma surpresa, porque tudo isso aconteceu, a receptividade lá foi, pô, grande, o pessoal adorava o Brasil, mas ninguém sabia direito onde era o Brasil. E eu acho que o Brasil deve muito, né, ao futebol, à seleção brasileira, desde essa época aí, que, poxa, foi uma promoção para o Brasil que até hoje o Brasil é conhecido como o melhor do futebol, o mais conhecido no mundo, por causa desse início na Suécia. Pô, eu tenho histórias boas, mas sem dúvida, vou dizer que tenho histórias boas porque para os mais novos, para entender.
Porque a primeira, eu fui, poxa, com 17 anos, até hoje, né, não teve nenhum jogador que foi campeão com essa idade, tudo uma coisa importante para mim. Mas eu tive as outras duas, porque a segunda eu cheguei a jogar, joguei 3 jogos, o Brasil foi campeão, mas eu me machuquei e não fiz a final. Na Inglaterra, que é o país do futebol, infelizmente eu tomei aquela pancada no joelho, tive problema no ligamento, o Brasil perdeu, foi um negócio triste para toda a gente. E, poxa, e quando eu já tinha pensado em parar tudo, veio a Copa de 70, nós fomos campeões de 70 e foi, acredito, a melhor seleção, né, dita até hoje, de todos os tempos. Então, é difícil para mim fazer uma comparação entre a primeira, que era um sonho para mim, nós fomos campeões, e a última. Na realidade, mais importante para mim foi a última, a despedida de 70, porque até hoje foi considerado o melhor jogador. O Brasil foi a seleção que até hoje é considerada a melhor seleção de todos os tempos. Então, entre as 4 Copas, eu acho que a última eu tenho que apontar como mais importante. O gol, acho que foi o primeiro gol contra a Suécia. O gol que fiz o chapéu no Beck e fiz o gol. Você vê, outra coisa também importante, o gol contra a Itália de cabeça, que foi numa final, foi um gol importante para mim. Mas eu acho que para pegar confiança, que era a primeira Copa do Mundo, primeira vez que eu tinha saído do Brasil, esse gol contra a Suécia, acho que foi o gol mais importante. Até hoje, às vezes eu tenho que dar bronca nos jornalistas, porque agora mesmo que nós estamos fazendo essa promoção da Copa, que nós temos viajado, aí chega lá, o pessoal mostra a defesa do Banks, aquela cabeçada que quase entrou, esse drible no Mandzukiewicz, que a bola passou perto, aquele chute do meio de campo da Checoslováquia, que a bola passou perto. Aí eu falo para os caras, vem cá, eu fiz 1.283 gols. Vocês só mostram os que não foram gol? Só mostram as bolas que não entraram? Pô, mostra um gol aí. Porque até hoje eles continuam mostrando, claro que foram, né, jogadas bonitas, inéditas, pô, mas tem os gols aí bonitos também, eles não mostram os gols. Então, é realmente uma coisa que, poxa, não tem muita explicação, mas eu preferia que mostrasse os gols, não essas jogadas aí, mas ficaram registradas, né? O Santos, nós tínhamos 4 do Santos. Eu tinha muita amizade com o Garrincha, porque o Garrincha só vivia fazendo palhaçada lá, só vivia brincando. Fora do time do Santos, né, o Didi, o Zagallo sempre chegava comigo e falava, vem cá, pô, às vezes a gente no treino fazia qualquer coisa errada, ou saía quando tinha folga para fazer, né, compras na Suécia, até porque tinha, às vezes, uma vez por semana saía, a gente voltava um pouco tarde, e o Zagallo chegava, pô, chegou fora da hora, tu está começando agora. O Zagallo, até brinco com ele, que ele foi meu paizão naquela Copa, e ele era garoto também, né? O Nilton Santos, que infelizmente já morreu, quase todos os jogadores, principalmente o mais velho, eles faziam, às vezes escondiam minhas coisas, escondiam minha roupa. Eu tenho às vezes saudade desse tempo aí. Não, o Mengalva era o Pluto que a gente já tinha, que ele sempre com aquele jeito, né, lento dele, de atuar e tal, então é o que a gente mais tirava sarro. Mas era uma época boa, porque a gente excursionava muito, então tinha muitos jogadores, cada época era um que entrava. Tem várias passagens que aconteciam, que a gente morria de rir, tirava sarro nos jogadores, porque era tudo novo, né? É meio complicado fazer isso, porque pegando as seleções, por exemplo, as 4 seleções, eu acho que individualmente, se você pegar a seleção de 1958, por exemplo, individualmente, é que naquela época não tinha televisão mostrando, né, todas as jogadas, mas individualmente aquela seleção, acho que tinha mais jogadores, mais craques, né?
Garrincha, Didi, Nilton Santos, o próprio Vavá, né? E aí pegamos a 70 que, como time, sem dúvida nenhuma, era um time muito bem organizado, muito bem armado. Tivemos, né, o tempo de treinar. Então, são dois estilos diferentes, mas como a de 70 é uma seleção mais formada, uma seleção que não era de jogadores individuais, porque a gente decidia jogos em 58 com Garrincha fazendo jogada, o Didi fazendo, o Pelé fazendo. Em 70 não, era a equipe, né? Uma equipe maravilhosa. Então eu fico com a equipe de 70. Poxa, infelizmente, a seleção, poxa, que dava gosto ver jogar, foi a que perdemos em 62, né? Em 82, perdão. Essa seleção com o Zico, o Sócrates, o Júnior, a seleção Éder, a seleção estava bem, jogando maravilhosa, né? O Falcão no meio de campo, que é um excelente jogador. E infelizmente nós perdemos, mas é uma seleção que dava gosto de ver jogar. Eu sempre, claro, o Brasil será sempre favorito, temos que ter confiança. Só tem uma observação que eu já falei e vou falar novamente. Todas essas conversas nossas das outras seleções, sempre nós falamos mais do ataque, dos jogadores de ataque, dos jogadores, os ataques brasileiros. Essa é a primeira seleção que eu tenho, né, acompanhado, que estou vendo, que do meio de campo para trás, o Brasil está completamente certinho, está forte, e do meio de campo para frente a gente tem muita dúvida. A minha preocupação é essa, mas como time, sem dúvida nenhuma, a gente tem que confiar no Brasil. Não sei, eu acho que não seria diferente não, ia ser a mesma coisa. Eu cheguei até a pensar nisso, falei, realmente, por que eu não joguei, né, numa Copa no Brasil, né? Tem coisas que a gente não pode explicar, só Deus que explica, né? Alô, meus queridos amigos, eu sou o Edson Arantes do Nascimento, ninguém sabe quem é, mas se eu falar que é o Pelé, todo mundo sabe, né? O Edson ninguém conhece, mas o Edson é que segura o Pelé. Claro que a minha vida, o meu início foi aqui no Santos Futebol Clube, vim de Bauru para cá, vim para fazer um teste e logo na primeira semana, graças a Deus, eu fui requisitado, né? E acho que Deus me botou numa equipe vencedora. Eu tenho um orgulho muito grande de ter, né, iniciado a minha carreira e de jogado toda a minha carreira no Santos Futebol Clube, viajado com o Santos pelo mundo todo, sem dúvida nenhuma, um dos maiores promotores, né, do nosso querido país foi o Santos Futebol Clube e é o Santos Futebol Clube. Eu mando um abraço para todos vocês, porque eu tenho certeza, o Santos é o segundo time de todo brasileiro. Muito obrigado.